Quem esteve aqui no fim da tarde, me viu falando sobre Estevão? Quantos estiveram aqui no fim da tarde? Foi poderoso, sim ou não? Eu falei sobre Estevão, e eu quero continuar aquela pregação. Mas agora falando sobre a continuidade de seu ministério, eu quero falar de Paulo. E sobre tudo que ele exerceu como chamado espiritual, desde a era medieval, e que varreu toda a história, e hoje nos alcançou, porque se nós somos gentios, mas cremos no Senhor, foi porque Paulo saiu de Jerusalém, continuou o ministério de Estevão, e a glória do Senhor nos alcançou, e eu acredito nisso. Paulo foi um erudito, cara, mas antes de ser um erudito, ele tinha um currículo específico. Ele foi aquele cara que esteve à frente do martírio de Estevão. Ele foi uma autoridade existencial daquela época, que inclusive ordenou que assassinasse Estevão. Saulo foi um homem profundamente erudito. Primeiro, a antropologia de Paulo era completamente diferenciada, cara. Paulo, segundo Tácito, Plínio Jovem, outros historiadores daquele contexto histórico afirmam que Paulo sofreu profundamente. Então, ele tinha 1,5 m de altura, tinha a cabeça inchada, era manco e míope. Ele era bem baixinho, tipo um cangaceiro do Nordeste. Ele era da genealogia do único rei da tribo dos benjaminitas. Qual foi o único rei da tribo dos benjaminitas, cara? Foi Saul. Por isso que seu nome era Saulo. Ele foi profundamente eloquente e erudito por ser de Tarso, justamente porque Alexandre o Grande, na época das embarcações, ganhou várias cidades alexandrias, e entre elas Tarso era uma delas. Então, Saulo, assim como Estevão, também dominava todo o contexto filosófico daquela época. Ele sabia quem era Homero, sabia os deuses do panteão, sabia quem era Platão, sabia quem era Sócrates, que veio antes de Platão, sabia quem era Aristóteles, sabia o contexto ideológico daquela época. Ele era fariseu dos fariseus. Certamente você sabe que existe um período interbíblico entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Existe um período onde o Espírito Santo foi arrebatado na terra, que na teologia nós chamamos de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo foi arrebatado da terra, e os reis, sacerdotes e profetas eram os únicos vasos que o Espírito Santo vinha e usava os caras. Os caras se prostituíram com outros deuses, e esses caras então se prostituíram a nível de recipiente. O Espírito Santo só opera em ambiente que tenha graça e no mínimo arrependimento. E aí o Senhor Deus fez questão de tirá-lo da terra. E aí que a nível intelectual ou ideológico, 4 camadas de intelectuais se levantaram nesse espaço cronológico de 400 anos: fariseus, zelotas, essênios e saduceus. 4 grandes intelectuais se levantaram. Esses intelectuais, eles tinham que ter uma graduação na escola de Gamaliel, porque como não tinha instrução do Espírito, eles tinham que ter uma ciência específica daquela época, que os determinava para serem uma voz social, filosófica, teológica e de autoridade eclesiástica nesse contexto judaico. Saulo, ele era fariseu, isto é, ele tinha uma graduação. Ele já era o cara por ser graduado, ser de Tarso e ser da genealogia de Saul. Mas ele era fariseu dos fariseus, cara. Ele estava acima dessa camada. Para ser fariseu dos fariseus tinha que ter uma pós-graduação, ou melhor, tinha que ter um pós-doutor com carimbo do imperador romano. Saulo foi o cara por esse quesito. Saulo sabia quem era Deus, sim ou não, irmãos? Ele, por ser doutor do judaísmo, ele, por ser profundamente erudito nas leis mosaicas, nos livros proféticos, enfim, ele sabia quem era Deus, sim ou não? Mas o cara que sabe quem é Deus, Saulo de Tarso, só tem um contato com Jesus após cair do cavalo, cara, e ficar 3 dias na escuridão, irmão. Você pode saber quem é Deus a partir da sua religião, mas você só vai conhecer Jesus após você ser profundamente desconstruído, irmão. E a desconstrução vem com um encontro real com o poder de Deus, a partir de uma substância chamada arrependimento. Não existe nada mais poderoso na humanidade do que se arrepender, cara, e se parecer com o seu Criador, a nível de excelência, a nível de sensibilidade, a nível de glória.
O Senhor é poderoso a ponto de fazer com que um terrorista se transformasse no maior poético, muito mais sensível, muito mais intenso do que Carlos Drummond de Andrade, brother. Já leu as poesias do apóstolo Paulo? Já leu a intensidade da revelação dele? Ele, após se encontrar com Jesus, cara, ele muda tanto que ele não ama a vida terrena. Ele mesmo diz: eu encontrei o Senhor e tudo que eu vivi antes dele era escória, era nada. Por isso que ele fala poeticamente, e provavelmente seja o versículo que mais amo. Olha o que ele diz: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor em nuvens de glória. Não há nada mais poderoso do que alguém que ama tanto o Senhor a ponto de tê-lo como sua única possibilidade de diamante. Não há nada mais precioso do que o coração do Senhor. Então eu sou consubstancializado desse amor. Já viu o poder que existia sobre ele? Já leu Atos 19? O poder que existe em Atos 19, o apóstolo Paulo chegando em Éfeso. Éfeso era uma polis poderosa, uma cidade-estado grega. Em Éfeso existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da pseudo-deusa Diana. Diana foi uma deusa, então a cidade era uma cidade matriarcal. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, envia a carta a 2 Timóteo, ele diz: Timóteo, não permita que as mulheres falem na reunião dos santos. Não permita, sobretudo, que as mulheres que usam tranças falem sobre a reunião dos santos. Contudo, separe homens que não sejam dados a vinho, homens que sejam marido de uma mulher só, que sejam modelo na comunidade dos santos e que tenham filhos cristãos, e que eles sejam chamados de bispos ou presbíteros. Separe também homens que não sejam dados a muito vinho, e que eles também sejam maridos de uma mulher só, que sejam reverentes na palavra, sejam cheios do Espírito, que eles sejam os diáconos. E Paulo vai dizendo para Timóteo: cuidado com a cultura de Éfeso, porque em Éfeso existia 900 pórticos, onde as mulheres pegavam o alvará da prefeitura para vender o seu corpo como trabalho de promiscuidade, de prostituição. Essas mulheres eram chamadas de ninfetas. E quem eram as cafetinas? Eram as mulheres que usavam tranças. Aí Paulo vai dizendo: não permita que essas mulheres falem. Ensine a elas o que é ter autoridade espiritual, devolvendo a honra ao próprio homem. Não permita que elas subam, mas que elas fiquem embaixo agora, só aprendendo, sendo adestrada pela eternidade, a ponto de gerar substâncias de sensibilidade e respeitar aquilo que Deus criou. E o apóstolo Paulo foi esse missionário transcultural, cara, responsável para mudar a mentalidade daquela época. Ele foi sensacional. A Bíblia diz que quando ele chega em Éfeso, do lado sul da cidade, existia uma festa. Lê Atos 19. Está rolando uma festa folclórica que todos os anos existe a mesma realidade. Era o culto folclórico para a comemoração do templo da deusa Diana. Atos 19 diz que o apóstolo Paulo chega com Áquila e Priscila, do lado do sul da cidade, do lado norte da cidade. Quando o apóstolo Paulo chega, ele encontra um grupo de 12 varões orando, lembra disso? Quando Paulo encontra os caras, Paulo diz: a paz, irmão, shalom. Os caras falam: como é que você sabe que nós somos cristãos? O apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Espírito que habita em vós é o mesmo Espírito que habita em mim, porque ambos somos filhos do Deus Altíssimo. E Paulo pergunta: recebestes o batismo? Os caras respondem: não, nós somos batistas, fomos batizados com o batismo de João. E a Bíblia diz, cara, que 13 caras começaram a orar. Já leu o Almanaque Abreu? Já leu a história da sexta-feira 13, brother? O Almanaque Abreu afirma que numa sexta-feira, em uma cidade que tinha o templo da deusa Diana, 13 caras começaram a orar e mudar a cultura de uma cidade. A Bíblia diz que em Atos, que quando Paulo orava aqui com 12 caras, aqui tinha 200 mil pessoas. A oração de 13 caras parou a movimentação de 200 mil pessoas. Que poder extraordinário era esse? Que exalava na vida de um cara que não tinha muita expressão de aparência física, mas a alma do cara tinha uma bomba atômica espiritual a ponto de destruir qualquer potestade de qualquer cidade grega, brother.
Lê Atos 19, você vai chapar, bro. Literalmente, irmão. Porque o apóstolo Paulo chega, o líder, o sacerdote do templo de Diana, sai dessa reunião de 200 mil pessoas e vai peitar o apóstolo Paulo. Você está ligado que na cidade de Éfeso existia uma galera profundamente bela. Há registros históricos, inclusive, porque na cidade de Éfeso, Diana era a deusa da sexualidade e da modelagem do corpo. Então os gregos é visto como tipo Leônidas de Esparta, travadão, bonitão, as mulheres todas belas. E aí os relatos que tem sobre Paulo passando nas cidades gregas era a mãe segurando um bebezinho, ou melhor, uma criancinha, e a criancinha olhava para a mãe e olhava para Paulo e dizia: mamãe, por que aquele cara é assim? E a mãe dizia: filho, se você não prestar culto a Deus, você vai ficar daquele jeito ali. E eu estou falando sério, cara. Imagina esse cara que era feio, sem expressão visual, com conteúdo poderoso, cara. Não adianta você ser bonito por fora, embora a nossa geração ame o que vê. Não adianta nada você só ser maquiado e por dentro você ser um sepulcro caiado, mano. Tem que ter conteúdo. Tem que estar na universidade de boa, caladinho. Quando te perguntar qualquer coisa, você dá uma rajada de história, de filosofia e falar: Jesus dividiu a história e não dá nada. A Bíblia diz que o sacerdote saiu, peitou Paulo, 200 mil pessoas acompanhando, porque a oração de 13 pessoas, cara, parou a movimentação de 200 mil pessoas do outro lado. Quando Paulo baixinho olha para o sacerdote cai endemoniado. Já leu Atos 19? O cara fica tão embestializado, o sacerdote, que ele bate palma e diz: eu quero que vocês tragam para cá, para o centro de Éfeso, todos os livros da nossa cultura, porque nós vamos queimar em praça pública. Sabe o que é poderoso? Paulo ganhou 200 mil pessoas com uma só pregação, a sua própria vida. Aí vem Francisco de Assis e diz: pregue o evangelho a todo momento, e se preciso for, use palavras. Ou o pai na fé Billy Graham dizendo: a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia, os outros 99 lerá o cristão que existe em você. A sua vida vale muito mais do que um discurso. E é como o amigo Neil Barreto sempre diz, e eu vou usar algo que o Neil sempre fala: faz todo mundo assim, por exemplo. Olha para mim. Deixa a mão ficar bem quente. Pega na testa agora. Na testa, irmão. Tá vendo? Todo mundo pegou nos lábios. Sabe por quê? Porque chega um momento, a nossa geração é assim, mano. Ou o ouvido ou os olhos vão ganhar, porque eles entrarão em conflito quando olha para nós, brother. Se a sua vida não falar muito mais que o seu discurso, mano, nossa geração é uma geração onde as pessoas vêm com os ouvidos e ouvem com os olhos. Então pregue a todo momento, se preciso for. Use a sua palavra, mas expresse o reino nos micros detalhes da sua existência, irmão. Era tipo Paulo, chegou, mudou a cultura. Nasceu a maior cidade do mundo antigo, cidade tão poderosa que o apóstolo João enviou uma carta em Apocalipse 2. O apóstolo Paulo foi esse cara de missão transcultural. Por quê? Porque ele mesmo escreve a cidade de Corinto dizendo: porque a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas na unção que vem de Deus. Você sabe que o apóstolo Paulo foi jogado de cima de muralhas, como falei, foi perseguido da sua nação, como ele mesmo escreve, e ele sofreu naufrágios. Sabe quem escreve o Evangelho de Lucas? Alguém sabe? Igreja, quem escreveu o Evangelho de Lucas? É o mesmo que eu perguntar, irmão: qual é o nome do Gilberto que está pregando agora? Então, vou perguntar de novo: quem escreveu o Evangelho de Lucas, irmãos? Lucas. Glória a Deus, o Senhor te deu revelação. E quem escreveu a carta de Atos? Lucas também. Sabe como Lucas se converte? Você sabia que Lucas não foi discípulo de Jesus? Quantos sabiam disso?
Poucas pessoas. Sabia que Lucas não conheceu Mateus? Sabia que Lucas só ouviu falar de Marcos? Sabia que Lucas também só ouviu falar de João? Sabia que Lucas só conhecia Paulo? Sabia que Lucas era um grego e era médico que adorava 1 milhão de deuses greco-romanos? Sabia que Lucas era pagão, politeísta? Uma informação um pouco mais profunda, de Tácito, o historiador. História extra-bíblica, então não se escandalizem comigo. Porque é extra-bíblica. Se você abrir o evangelho de Lucas, você vai perceber que ele escreveu o evangelho para um cara chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Teófilo, há uma historicidade que afirma que ele veio de Alexandria, então era reitor da Universidade do Egito, a universidade que formava médicos, a mesma universidade que formou Lucas. Saulo, antes de conhecer Jesus, era um profundo erudito. Alguns afirmam que Saulo foi professor universitário e lecionou para Lucas o grego. Quantos sabiam disso? Há uma afirmativa também histórica, é história, ou seja, extra-bíblica, que afirma que quando Paulo, ele é jogado de cima de muralhas e ele é de família nobre, ele bateu o crânio e ficou aproximadamente 2 meses em coma. Quem cuida dele é um recém-formado em medicina que tem um consultório perto de Jerusalém. Quem cuida então de Paulo em coma é Lucas. Imagina 2 meses em coma, e a historiografia afirma que quando Paulo acorda depois de 2 meses, mano, ele já quer seguir para a jornada missionária. E ele é íntimo na geografia do mundo mesopotâmico. Ele ama aquela geografia, ele sabe sobre o conteúdo cultural daquela época. E é por isso que ele era tão conhecedor das micro ou macro regiões que ele conquistava e expressava o reino de Deus. Então olha que poderoso. Quando ele acorda, Lucas já bate no peito dele e diz: calma, cara, você está há um bom tempo sem ter uma saúde relevante para você caminhar. E aí Paulo começou a falar para Lucas qual era o conteúdo da sua jornada. Ele narra detalhadamente como o Senhor começou a operar a partir da vida dele em geografias gregas, e Lucas, como grego, obviamente que se interessa a respeito. Sabe qual é o poderoso, cara? Lucas diz: você não pode sair. E Paulo tentou, insistiu, e Lucas não permitiu sair, até que Paulo começou a gemer: eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair. E aquela dor foi se tornando uma dor emocional. Ele começou a gritar. E Lucas, desesperado, porque foi o cara que estava cuidando dele, desde quando ele sofreu o naufrágio, foi jogado de cima de mim. Ou seja, desde quando ele sofreu fisicamente, que ele pergunta: mas onde é que dói, cara? Aí vem a frase bíblica que ele diz: ai de mim, se não pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Impacta tanto Lucas, o grego, que Lucas diz: cara, eu posso te seguir nas suas viagens e só escrever? Você sabe que o pai da história se chama Heródoto. Heródoto, ele narra conceitos de diário, como se fossem relatos de diário. A história é assim. A história é isso aqui: a capinha do celular caiu. Eu que estou falando para você e que derrubei a capinha, eu vou descrever como ela caiu. O Jason que está tocando o teclado vai descrever como ele ouviu a capinha caindo. Você que está olhando para mim vai descrever como você viu a capinha caindo. Eu vou pegar o relato de todos nós e fazer uma análise histórica. Isso é história. Aí ele diz: eu posso te seguir, cara? E posso escrever tudo que você está narrando para mim? Pode. Foi assim que surgiu o livro de Atos dos Apóstolos. Como esse Lucas se converte então? Alguém conhece a conversão de Lucas? Está escrito na Bíblia? Vou ajudar vocês. Está escrito na Bíblia? Não está não. Tudo contexto extra-bíblico, não apócrifos, extra-bíblicos. A historiografia também afirma que Paulo está em Trode, cara. E em Trode,
Ele está pregando o evangelho, está vivendo uma reunião poderosa, porque ele herdou o ministério de Estevão. Tudo que Paulo está fazendo, tudo que eu estou narrando era para Estevão estar vivendo, mas Estevão morreu, o apóstolo Paulo continuou essa jornada. É o legado que nós deixamos para a próxima geração. Paulo entrou de Eutico, está na janela, cara, está observando o culto, naquele prédio, observando para dentro e para fora. Quando Eutico, ele fica tonto, isso é uma questão de identidade. Chega um momento na sua história que você precisa decidir quem você vai servir, cara. O que você vai ser? O que você vai fazer na faculdade? Quem você vai se casar? O nome do seu filho? E coisas do gênero. Eutico caiu. Lucas, escrevendo para o reitor da Universidade do Egito, aquele de Alexandria, Teófilo. Lucas escreve no original. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai se maravilhar com ele dizendo: então Eutico caiu de determinado andar e ele cai de cabeça no solo. Quando ele bate a cabeça esmaga, o crânio se abre e os féritos são cuspidos para fora. O único médico que está diagnosticando aquela parada é Lucas. Lucas desce e diz: o garoto está morto. Aí desce Paulo. Eu imagino Paulo tipo descendo mancando, mano, com aquela cabeça gigante dele. Não sei se era tão grande, enfim. Descendo, sem expressão. O Senhor vai escolher quem não é, brother. Embora ele fosse a nível social, a nível financeiro, a nível existencial, cara, a beleza dele, a ausência de beleza dele não impactaria nada. Você assistiu 300? De Leônidas? O que foi? Falaram ontem? Então eu tenho que falar assim: vocês assistiram 300, queridos? Tipo com cara de tremendo. Então, 300 tem Leônidas, e existe uma poesia. Você lembra que Leônidas está com seus 300 valentes de Esparta, e ele está olhando para o horizonte, existe um vale no oceano, e o escriba narra assim: então Zeus jorra as águas do panteão e destrói 100 nações persas, e os 300 soldados de Leônidas gritam ensandecidos. Somente um olha para o horizonte com expressão de águia, profundamente sério, sabendo que a batalha nem havia começado ainda. Sensacional isso, brother. Mas do outro lado tem um cara que queria muito entrar no exército espartano, que era aquele cara um pouco deformado, tá ligado? Com aquelas costas gigantes. É exagero da minha parte, mas deve lembrar um pouquinho Paulo. Imagina aquele cara tendo um poder soberano entre os gregos. É aqui que eu queria chegar, bro. Desce Paulo quando Eutico está lá morto. Desce ele sem expressão, sem beleza, sem qualificação visual para um grego. É um feio surpreendendo um belo, porque é a contemplação da beleza quando o Senhor reforma o interior do homem. Ele desce e diz: o garoto não está morto, ressuscita Eutico. E na frente do médico, para pensar, bro, o médico que tinha falado, ele está morto. O médico viu o crânio chupando os féritos para dentro e se fechando na frente do médico. E não tinha como, brother, não se converter diante de um poder e maravilha desse. É por isso que Paulo escreve: a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder que vem de Deus. Isso merece um aplauso, cara. Interessante, nas minhas pregações as galera só aplaudem quando eu peço. Quando eu estou assistindo uma pregação, o cara fala aleluia, todo mundo chapa e aplaude. Nunca entendi isso, de verdade. Ele foi sensacional, cara. Paulo nasce em um contexto onde existia muita promiscuidade social, onde existia uma profunda ideologia grega, onde era profundamente difícil ministrar o evangelho.
Mas ele ganhou, segundo Tácito, 90% do mundo antigo. 90% do mundo mesopotâmico. Quem? Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também até aqui. Tipo, tá chegando um baixinho feio, mano, corre, bro. Já viu ele chegando em Listra? Atos 15, Atos 14. Ele chega em Listra, é tão poderoso, mano. Paulo chega em Listra, é tão poderoso junto com Barnabé, que quando ele chega em Listra, ele vê um senhorzinho, tá lá, mano, Atos 14. Quando ele chega em Listra, tem um senhorzinho, que era o conselheiro do sacerdote de Zeus. Paulo está pregando, esse senhorzinho era um deficiente de nascença, segundo as escrituras. Quando esse senhorzinho olha para Paulo pregando, imagina um conselheiro do sacerdote de Zeus, brother. Olha Paulo pregando, a fé do cara era tão profunda que Paulo olha para o senhorzinho e diz: levanta e ser curado. O velhinho, cara, que era sacerdote que era conselheiro de um sacerdote, onde todo aquele município conhecia ele. Quando Paulo fala ser curado, a Bíblia diz que o velhinho deu um pulo. Toda aquela comunidade, mano, se embriagou com o Espírito Santo, olhando para o cara, falando: os deuses do panteão desceram até a terra. Começaram a chamar Barnabé de Zeus. Já leu isso, brother? E começaram a chamar Paulo de Hermes. Quem é Zeus no mundo grego? Zeus é o Deus supremo. Hermes é o espírito de Zeus, segundo a cultura grega. E começaram a chamar Paulo e Barnabé de deuses do panteão. Os deuses desceram até a terra. Foi tão impactante a vida de Paulo curando o velhinho, que a Bíblia diz que o sacerdote de Zeus trouxe carros de bois e coroas de flores para fazer sacrifícios a Paulo e Barnabé, brother. Já leu esse contexto? Fala se isso não é poderoso, irmão. E a Bíblia também diz que quando isso aconteceu, Paulo e Silas rasgaram as vestes e disseram: cara, nós só somos homens, não faça isso, adore somente a Deus. E a vida dos dois reformou a cidade de Listra. A Bíblia diz que os judeus de Antioquia viram o que estava acontecendo, e a mesma multidão que aplaudiu Paulo e quis produzir sacrifícios a ele, foi a mesma que se reuniu e o apedrejou. A Bíblia diz que quando os discípulos de Paulo se reuniram ao redor dele, ele só sacudiu a poeira da roupa e voltou para a cidade para ser espancado de novo. Mas para dizer: eu não sou Hermes, eu sou servo do Deus Altíssimo. A vida dele é poderosa, sim ou não? É faia demais, bro. É um som demais para um homem só, que mudou todo o contexto de um mundo antigo. Mas nós vivemos uma temporada profundamente semelhante à de Paulo. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o nosso tempo. Eu vou finalizar e o Senhor vai derramar uma unção gloriosa, mano, hoje ainda. Repita comigo: pós-modernidade. Eu amo falar sobre isso, cara. A pós-modernidade é literalmente semelhante à era medieval, ou às cidades onde Paulo pregou o evangelho e ganhou e conquistou. Paulo viveu num tempo onde existia muita ideologia grega. E não somente grega, eu não estou falando de filosofia, eu estou falando de politeísmo hedonista, narcisista, e que trazia toda uma configuração de Dionísio, né? A encenação de Baco, que era o cara que trouxe à tona o bacanal. A pós-modernidade tem uma configuração muito semelhante. No Brasil, para pensar, cara, nós estamos em 2017, só faltam 3 anos para a década acabar. Daqui a 3 anos nós seremos contemporâneos da década de 20. Já parou para pensar nisso? Que você vai ser da década de 20? Já parou para pensar que daqui a 5 anos nós iremos comemorar 100 anos da Semana de Arte Moderna? Já parou para pensar que você está vivendo uma temporada completamente transicional a nível de expressão histórica humana? Onde Gales Lipovetsky, que o filósofo francês, afirma que nós não estamos na pós-modernidade. Lipovetsky, que afirma que nós estamos na hipermodernidade. Oxford todos os anos coloca no calendário inglês uma palavra. Em 2016, Oxford colocou a palavra pós-verdade. A pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, tem uma data.
Ela é datada do dia 16 de março de 45, com o boom de Hiroshima e Nagasaki. A pós-modernidade é evidenciada de homens que possuem um conhecimento específico, e porque dominam um conhecimento específico, dominam uma sociedade inteira. Você vai ver na Europa, por exemplo, a ideologia bélica, a partir de uma ditadura social bélica e influenciativa, gerando domínio de massa de uma sociedade inteira europeia. E como não lembrar de Adolf Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung, Stalin, ditadores tétricos, cara, que somando o genocídio de todos eles dá mais de uma totalidade de quase 100 milhões de seres humanos mortos. Você pega o conhecimento aqui no mundo ocidental, vai para a década de 40 na Jamaica, década de 20 ou melhor, na Jamaica. Os brancos colonizam a Jamaica, pegam as negras, fazem delas concubinas, escravas sexuais domésticas. Quando os caras fazem isso com as negras, eles abusam e violentam a pureza das negras. Quando as negras engravidavam, os caras expulsavam elas de suas casas, e muitas delas tinham bebês como mendigos. Até que uma gerou um filho nesse mesmo aspecto cultural, histórico e de sofrimento humano. Quando o cara vai para a rua viver como mendigo, ele vai crescendo e vendo a mãe sendo espancada, violentada para trazer comida para casa. Quando ele vai crescendo, esse cara vai crescendo, órfão de pai, ele conhece um instrumento musical e uma guitarra exerce paternidade sobre ele. Esse cara se transformou em Bob Marley, porque um homem com conhecimento específico na pós-modernidade muda a mentalidade de uma geração inteira. Vai para a década, agora sim, para a década de 40 nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, liderada por Herbert Marcuse, e por um grupo de ideológicos específicos. Herbert Marcuse foi um filósofo da escola de Frankfurt, que além de excitar a mentalidade de esquerda do marxismo cultural e ter lecionado por os Panteras Negras, ele também excitou a revolta contra o movimento negro. E o mais bizarro desse contexto, mano, a Ku Klux Klan invadiu a casa de pastores batistas norte-americanos, incendiou a casa, deixou um órfão. Pena que não assassinou a criança. A criança cresceu órfã que ficou, cara. Gerou revolta no coração da criança. Aos 15 anos de idade foi preso. Dentro da cadeia mergulhou no islamismo. Saiu da cadeia, se transformou em Malcolm X. Já viu os relatos dele, o discurso dele? De devolução de honra à sociedade negra? Isso é pós-modernidade. Zygmunt Bauman traz uma configuração sensacional, quando ele começa a avaliar e refletir o dia D. Ele diz: o dia D foi um dia proposital no calendário humano, porque o dia D enviou 1 milhão de soldados para a guerra dos Estados Unidos. E ele diz: imagino que é uma sociedade inteira viver com 1 milhão de homens ausentes na sua pátria. Simboliza 1 milhão de mulheres em luto e sofrendo a perda de seus filhos e maridos. A Zygmunt Bauman diz: 40% dos homens que foram para a guerra voltaram em forma de medalhas. Nesse mesmo quesito, cara, veio a geração X. O que é a geração X? Foi uma geração que foi vendo a mãe entrando em estado de monstrificação social e a perda da paixão e do amor, porque as mulheres que eram tratadas como madames começaram a ir para as indústrias, construir armas bélicas e enviar para os caras na guerra. Os filhos dessa geração são chamados de baby boomers, ou os filhos pós-guerra. Esses caras, vendo o contexto da mãe, eles agora querem viver um cenário que não seja de guerra, por isso que eles vivem paz e amor. Eu não quero ouvir sobre ter estabilidade, eu quero sexo, droga e rock and roll. Pós-modernidade gerado por uma mentalidade de mulheres que foram massacradas a nível bélico, a nível emocional, enterraram filhos, viveram orfandades e quiseram viver o mesmo comportamento sexual masculino. E uma história que eu sempre falo: 28 mulheres se trancaram no apartamento em Nova York, tiraram seus sutiãs, colocaram em panela de pressão, jogaram em latas de lixo. O movimento feminista nasce assim, cara. 2 anos depois, esse movimento cresceu e 28 mulheres começaram a marchar pela pílula anticoncepcional. Surgiu, cara, uma monstrificação do comportamento feminino. Para o movimento feminista foi uma glória, o apogeu.
para a humanidade. Você pega os 10 anos depois, você vai ver o HIV, que era o vírus dos homossexuais daquela época. 90 o vírus dos homens, 2000 o vírus das mulheres, e hoje é o vírus das adolescentes, cara. A pós-modernidade, ela tem uma configuração histórica. A evolução da hipermodernidade, onde o homem se relaciona a partir da tela. A Organização Mundial de Saúde afirma que o homem contemporâneo se tornou um homem com mais problemas a nível histórico, problemas emocionais, a partir do conceito cognitivo. O vício das redes sociais, do celular, está comparado ao vício do crack, em algumas questões a nível emocional, psicológico. Já tentou ficar uma semana sem o celular? Seu corpo vai começar a reagir com abstinência. O homem está hiper, segundo Gales Lipovetsky, o homem está hiper carente, hiper cansado emocional, hiper narcisista. E os jovens, cara? O jovem de 9 anos tem mais conhecimento do que o imperador romano tinha no auge de Roma. O ano passado era um jovem de 12 anos. Já viu o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre as crianças femininas com 5 anos? As crianças de 5 anos já estão na menarca, irmão, na primeira menstruação com 5 anos, irmãos. Foi tirada a identidade, foi roubada a infantilidade. E o diabo tem essa intenção. Agora, escuta o que eu vou dizer. Porque foi uma revelação que o Senhor me deu, e para mim é uma mensagem para uma geração. Um cara chamado Mendel foi o pai do código genético no século XIX. Ele ajudou de forma muito contundente a Darwin na evolução. Mendel, a partir do código genético e a partir da evolução de Darwin, afirma que o Homo sapiens, aquele que foi evoluindo até ficar com a coluna ereta e faz movimento de pinças, ele afirma que esse homem só tem 6.000 anos. A teologia afirma que Adão tem 6.000 anos. E o que o Senhor falou para mim foi: cara, o diabo tem uma intenção profunda de assassinar a pureza da nossa geração. E eu falei sobre isso no acampamento que eu saí antes de pregar aqui. O homem tem 6.000 anos. Nesses últimos 6.000 anos, a cada 2.000 anos, dos últimos 6.000 anos, Deus levanta uma geração messiânica. E o diabo levanta o infanticídio. O infanticídio é assassinato em massas de crianças, irmãos. O primeiro infanticídio aconteceu no Éden, com Adão e Eva. Adão simbolizava a pureza da criação de Deus. E Davi, quando narra sobre Adão, Davi afirma: e Adão, quando caminhava no Éden, os animais o confundiam com Deus. Adão e Eva, segundo Flávio Joséfo, o historiador dos Hebreus, eles tinham a estrutura humana de um homem de 25 anos aproximadamente. Um homem de 25 anos e uma mulher de 25 anos nu era comparado com a pureza de uma criança de 1 aninho nu. Quando Adão e Eva tocaram no fruto proibido, veio então o primeiro infanticídio da história, porque Deus sempre vai levantar uma geração messiânica, e o diabo vai levantar um infanticídio. Quando Adão e Eva tocaram no fruto proibido, eles assassinaram, ou o diabo assassinou, as 2 únicas crianças que existiam naquela geração. Por isso que, infelizmente, você pode ter o contato que for com Jesus, infelizmente você não vai voltar a ter a pureza de uma criança de 2 anos. Porque o fruto proibido assassinou as crianças contidas no corpo de um adulto. Porque a cada 2.000 anos, nos últimos 6.000 anos, Deus vai levantar uma geração messiânica, e o diabo levantará o infanticídio. Há uma linhagem histórica que afirma que de Adão até Moisés foram 2.000 anos. Quando Moisés se existencializou, Faraó provocou o infanticídio, o assassinato de massas de crianças. E Moisés sobreviveu. E como eu falei ontem no acampamento, o Senhor tem senso de humor, cara. Porque a única criança que Satanás quis assassinar cresceu no palácio de Faraó.
de Moisés a Jesus são 2000 anos. Quando Jesus se existencializa, obviamente ele é o Messias, porque a cada 2000 anos Deus vai levantar uma geração messiânica, e o diabo levantará um infanticídio. Você conhece a história, Herodes provocou um infanticídio, Jesus sobreviveu porque foi para o deserto com sua mãe. A cada 2000 anos, nos últimos 6000 anos, Deus levanta uma geração messiânica, o diabo levanta um infanticídio. A geração que nascer hoje é chamada de Baby Revival, filhos do avivamento. A geração que nascer hoje vai ter contato profundo com a cultura, com a criatividade, com a ciência e com a sabedoria. E o reino de Deus vai ser evidenciado em todas as áreas da sociedade. Nesse exato momento você vai ter agentes do reino que vai liderar a moda. Anteontem, lá em Goiânia, eu estava pregando, e a Miss Brasil, que ganhou o Miss Universo, é cristã. Morena linda, mano, apaixonada por Jesus, quebrantada, chorando. E ela dizendo: ainda bem que você ora por mim, Gil, porque eu oro por ela, cara, há mais de 5 anos. Há muito avivamento em tudo. E eu lidero uma geração de médicos a nível espiritual, cara. Quando eu fui para Araguaína, numa cidade de Tocantins, nós temos um núcleo do FAIA com vários médicos, ou estudantes de medicina. Nós começamos a falar do infanticídio que está acontecendo desde o fim de 2015, porque o mesmo mosquito que assassinava crianças no Egito Antigo, surgiu novamente nos últimos 10 anos, o Aedes aegypti. E que nos últimos dois anos, o Aedes aegypti foi mudado geneticamente e produziu um vírus letal que assassina de forma letal somente crianças. Letal, tocou na criança, é fato, vai morrer. E letal em mamães grávidas, porque pode não assassinar o feto, mas gera microcefalia. Um problema, uma criança que nasce sem cérebro. Imagina uma geração de crianças que já nasceram com microcefalia. É uma geração de adultos dos próximos 20 anos com problemas mentais. A Organização Mundial de Saúde afirmou que a ONU lançou uma data para a presidência da República dizendo: se o Brasil não tiver intervenção nuclear, não haverá esportes olímpicos. Os Estados Unidos viveu um estado de pandemia no sul da Europa, a mesma forma, porque a cada 2000 anos Deus vai levantar uma geração messiânica, e a cada 2000 anos o diabo levantará um infanticídio, cara. O diabo só tem uma intenção: assassinar a nossa pureza. Mas há muito avivamento hoje, irmão. Há muito que o Senhor está fazendo. E é profundamente poderoso ver o que o Espírito Santo, cara, faz nessa geração. Por que eu amo os pais na fé? Eu amo os pais na fé, eu amo os senhorzinhos de cabelos brancos, cara. Inclusive eu queria muito que nessa conferência você tivesse trago o seu vovô, brother. Sua mãe, seu pai. Trouxesse os caras que pagam a sua conta. Para mim, há mais avivamento ganhando um vovô de cabelo branco do que um jovem. Porque o vovô de cabelo branco vai cuidar dos netos e dos filhos. Um pai de família ganho para Jesus, cara, vai nutrir a família inteira. Jovem não. Ganha um adolescente para Jesus, cara. O cara de cabelo azul que surgir amanhã vai ser a voz pastoral dele. Ou seja, é muito fácil ser influenciado. Um pai não, mano. Ele tem casa. Ele ama raízes. Por isso que eu amo igreja, cara. Há muito avivamento nesse momento, nesse exato momento. E me lembro da história, uma história que gerou muita vida em mim. Eu fui convidado para ir na casa de uma missionária. Quando eu cheguei na casa da missionária, eu encontrei uma casa extremamente simples, brother, sabe, uma missionária bem velhinha, daquelas irmãs de coque, tipo, minha família está com, não sei quem está com câncer, vai na casa da irmã que ela vai orar e o câncer vai sair. Tipo dessas irmãs. Aí eu fui, ninguém estava com câncer não, eu fui porque eu queria ser apacentado, né? Cheguei lá, olhei para a casa da irmã e fiquei, meu Deus, é aqui que mora a sua mulher de Deus? A sua filha mora aqui mesmo, Senhor? Aí ela chega, prepara um cafezinho e diz: tu é incrédulo, né, meu filho? Você está questionando para Deus, é aqui que mora a sua serva, Senhor? Meu Deus! Foi tipo,
Tá amarrado. Fatal, brother. E aí, mano, eu gelei mesmo. Eu vi a mulher e ela, ó, nós vai orar e o Senhor vai fazer. E eu caladinho, tipo, Deus, eu não estou pensando em nada. Aí comida do Senhor, comida simples e espiritual, mas comida poderosa, arroz e feijão e ovo, no máximo. Tipo, Jesus morreu, filho, você precisa ser salvo. Eu, amém. Porque você é cheio de pecado, filho. O jovem precisa orar, o jovem precisa ir para a igreja, o jovem tem tempo. E eu, amém. E ó, só com amém toda hora, amém, 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 amém. que ela, se ela for ler minha mente, que ela só leia isso, Senhor. Tipo isso. Aí fui embora, uma semana depois eu vou lá visitar a irmã, cara. Preciso me arrepiar, ou tipo isso. Carnal, né? Preciso ir lá, mulher de Deus, ela vai olhar para mim, eu vou me quebrantar e vou ficar edificado. Cheguei lá, 11 horas da noite, bati na porta dela, não tinha ninguém, a porta estava aberta, estava passando um filme na TV Globo, e eu aqui. Bati, ninguém entrou, eu pensei, será que a irmã infartou, Deus? Será que aconteceu alguma coisa? Eu entrei. Quando eu entrei, não vi ninguém. Aí saí. Quando eu saí, estou vendo a velhinha com uma cesta básica na cabeça, vindo bem devagarzinho. Cara. Aí eu saí correndo, peguei a cesta básica e falei, oi, irmã, por que a senhora não me chamou? É uma pergunta muito imbecilizada, né? Claro que ela não vai me chamar, irmão. Eu só procuro a irmã quando preciso de oração, a gente não procura pessoas para ajudar. A gente precisa nutrir e amar os nossos pais na fé. Tipo, quer adotar alguém? Adote um pai na fé, irmão. Cheguei lá e ela, não, filho, é porque tem uma semana que eu estou comendo mal. E eu falei para o Senhor, o Senhor ama ver a sua filha sofrendo, é isso mesmo? Não tem nenhum mantimento na minha casa, estou comendo arroz com farinha, filho, oh Deus, não aguento mais não. E saí para caminhar, para fazer meu devocional. Quando estou caminhando, eu tropecei nessa cesta básica aqui, filho, coloquei na cabeça e estou trazendo. Irmão, sério que eu gelei. Irmão, estou falando sério. Eu tenho um pai na fé. Quando eu falo pai na fé, são pessoas que me cobrem, que eu amo. Cara, eu tenho um pai na fé em Goiânia chamado Pastor Adarque. Meu Deus do céu, o Pastor Adarque é um negão, brother, olho vermelho, negro. Mas, brother, o cara quando abre a boca, irmão, ele tem as manhas do Paranauê espiritual. De verdade. Ele olha para mim e fala, com um sorrisão lindo, filho. Como é que o senhor está, Pastor Adarque? Se eu reclamar, eu estou pecando, filho. Gil, aí minha pasta sentando, tomando café da manhã. Gil, quer colher, filho? Você quer colher? Quero, pastor. Planta. Tem que plantar. E eu, amém, pastor. Irmão, quebrantado. Olha a história, uma das histórias do pastor Adarque. Pastor Adarque tinha uma igreja com 15 pessoas, tipo num botecozinho, tipo um estabelecimento que era semelhante a um botecozinho na esquina, assim. E ele, homem de oração, e cara, o pastor Adarque fala 10 palavras, das 10 palavras, 8 ele diz, e nós estávamos orando. Teve um dia que eu fui para a casa dele, cara, 6 horas da tarde, 2 horas da manhã, ele estava contando a história, cara, 6 horas da manhã eu estava chorando da mesma história ainda com ele. E chapado no espírito, brother, literalmente. Ele, Gil, eu orando, pai, aumente a minha igreja, Senhor, precisamos de um lugar, estou cansado de pagar aluguel, e o Senhor se revelou a ele dizendo, filho, vai na rua tal, num dos bairros nobres da cidade de Goiânia, que vai ter um lote vendendo, esse lote é seu, eu te dou. Deus, mas o Senhor sabe que eu não tenho R$1. Não, eu vou te dar, pode ir lá. Senhor, foi, quebrantado no espírito, foi. Chegou lá, irmão, ele viu o lote e gelou, assim. Deus, eu não tenho R$1. Liga para o dono, ligou para o dono. E o pastor Adarque é simpáticozão, e ele disse, e aí, Gil, conversando com ele, conversa vem, conversa vai. O cara virou meu amigo, gostou de mim demais. Chegou em mim e falou, pastor, não sei o que está acontecendo, mas eu gostei de você, rapaz.
Então esse lote aqui eu estou vendendo por 300 mil, mas eu gostei tanto de você que eu vou fazer por 190. Só que nós devemos ir por cartório. Vamos lá? O pastor Dark falou, só me dá um minutinho porque eu preciso orar. Orou e falou, e aí Deus, eu não tenho dinheiro não, o senhor sabe que eu não tenho. O cara gostou de mim, mas eu não tenho dinheiro. Sentiu paz, ele sentiu tanta paz que foi como se tivesse muita grana na carteira. Foi para o cartório e esqueceu que não tinha dinheiro. Irmão, eu aprendi com o pastor Dark que você precisa fazer o seu possível, porque o impossível quem faz é Deus. E ele foi para o cartório, chegou no cartório. Quem é o pastor Dark? O pastor Dark era o cara que cuidava de universitários sem dinheiro há 30 anos atrás. E os caras hoje são os donos da cidade de Goiânia. E tem gente que ele cuidou que ele nem se lembra. Chegou no cartório, aí tinha um cara que estava lá e falou, pastor Dark? E o pastor Dark se felizão, ô filho, pastor Dark, eu sou aquele jovem que o senhor cuidou, lembra? Há 28 anos atrás, o pastor Dark, lembro, filho. Pai na fé é gentil demais, mano. Ele não se lembra de você, mas, ô filho, tá bem, filho. Quando o pai na fé chama você de filho, é porque de fato ele não te conhece. Ele não sabe o seu nome, cara. Então é só filho, ô bênção, ô varão, ô aleluia, enfim. Aí o cara falou, pastor Dark, eu ganhei alguns milhões e já tem uma semana que eu estou com 200 mil no carro para te dar. Tá ali no carro, eu vou aqui buscar. Rapaz, escuta. O dono do lote ficou tão impactado, porque o pastor Dark falou, cara, eu não tenho dinheiro não. O cara pegou, deu 200 mil para o pastor Dark pagou o lote à vista. O dono do lote ficou tão impactado que deu 3 mil reais de oferta para o pastor Dark. Aí ele disse, tu quer correr, filho? Tu está orando pouco, E eu ouço as histórias desses caras e falo, essa é uma geração que eu preciso receber o bastão. É a geração que não tem palavras persuasivas de sabedoria humana, irmão. Só demonstração de espírito e de poder. E são pessoas que a gente precisa andar, cara. E eu louvo a Deus porque nos campos universitários, cara, o Senhor fez muito. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. O meu pai foi do Comando Vermelho. Minha mãe cresceu como mendiga debaixo de um setor de farmácias em Brasília. O sonho da minha mãe era colocar um uniforme de escola. Meu pai conheceu minha mãe na adolescência dela. Minha avó era uma mulher muito simples, veio de Minas, foi tentar construir Brasília. Mulher, naquela época, sofreu demais, cara. Minha mãe conheceu meu pai. Meu pai tinha levado um tiro, ninguém socorreu meu pai. Minha mãe cuidou dele. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos, cara. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar família. Começou a traficar drogas, infelizmente. Criou 3 filhos com muita dificuldade. Na década de 90, início de 90, em 91, minha mãe foi presa por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilhas, cara. Minha mãe saiu da cadeia no dia 2 de dezembro de 2014. Tem pouquíssimo tempo. Eu estava em Machu Picchu, cara, quando minha mãe saiu. Sabe como minha mãe se converteu, irmão? Uma senhora de 87 anos, no dia do seu velório, ressuscitou. Foi pregar para minha mãe no presídio de Brasília. Conquistou o coração da minha mãe dentro de uma cela. Minha mãe se tornou uma voz de Deus dentro do presídio. Começou a semear sonhos, cara. Em 2009, eu passei no concurso para agente penitenciário e trabalhei no mesmo presídio que meu pai e minha mãe me conceberam. E vivi uma experiência dentro do presídio de Brasília que mudou literalmente a minha vida. Minha mãe saiu. Cara, minha mãe é a mulher mais linda que eu já vi. Sou apaixonado por minha mãe. E certamente minha mãe foi a mulher que mais revelou Jesus para mim. É o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto:
Não adianta nada você falar a língua dos anjos e dos homens, se você não tiver amor, nada disso valeria. Não adianta nada você ter o dom de profetizar, se você não tiver amor, nada disso adiantaria. O maior avivamento que a gente pode viver, irmão, é dar ao outro dignidade e honra, devolver ao outro o que o mundo o tirou. Conversando com um amigo em Brasília, ele dizendo que um pastor sênior de uma igreja nos Estados Unidos estava ministrando, e ele disse: eu sempre fui amigo do meu filho. E ele também disse: só que quando meu filho se tornou adolescente, meu filho se afastou de mim. Chris Vellington, o vice-pastor da Bethel Church, ele foi o pastor, o Chris. E o Chris chamou o filho para ir para uma lavanderia nos Estados Unidos. Quando o filho entrou, ele trancou a porta e falou: nós somos amigos, você se afastou de mim, o que está acontecendo? Aí o filho falou: você quer saber mesmo? Quero saber. Então, eu fiz sexo oral num amigo meu na escola, eu sou gay. Quem disse que você é gay? E o Chris falou: quem disse que você é gay porque você fez sexo oral num cara? Não, pai, eu fiz sexo oral 7 vezes. Quem disse que você é gay porque você fez sexo oral 7 vezes? Você não é gay porque você fez isso. O que vale para mim foi o que o médico disse quando você nasceu. O médico disse: ele é homem. O Chris diz no testemunho: eu não apontei o erro, eu apontei e devolvi a identidade. O filho olhou o pai, não foi sentenciado. O filho falou: realmente, pai, eu sou homem. Obrigado, pensei que isso ia me destruir. Você está disposto a olhar para alguém que sofre uma dor existencial e não sentenciar esse ser humano, mas devolver a honra a ele? O senso de moralidade, cara, em nós tem impedido o avivamento vir de forma muito contundente. É o que eu sempre digo, irmão. Nós queremos colocar santos no céu. Jesus fez diferente. Jesus inaugurou o paraíso com ladrão, irmão. E quando o Senhor vem, o Senhor devolve ao outro a redenção que o outro necessita a partir da sensibilidade. Jesus, quando fazia as curas, quando ele, por exemplo, salvou Maria Madalena, Jesus não dominou a vida dela. Jesus salvou e disse: vá, e não peques mais, vá. E Jesus liberou o destino dela. Jesus deixa-nos tão livres, que você é livre inclusive de segui-lo. Ele diz: vá. E porque eu sou tão livre, eu me faço escravo desse amor, como diz o próprio apóstolo Paulo. É apaixonante demais, meu irmão, olhar o homem que traz a carta de alforria e um beijo de amor. Sabia que a palavra criação no grego significa poesia, ou poe? O que Carlos Drummond de Andrade fez com a caneta e um papel, Deus fez com a palma de suas mãos. Somos poesias de Deus. Que há algo mais extraordinário que isso, querido? Para finalizar, muitos homens vieram ao longo da história e foram íntimos na arte de pensar. Sócrates disse que somos porque viemos e para onde vamos. Ele foi o pai da ética. Platão foi o pai das relações sociopolíticas. Siddhartha ou Sakyamuni foi o pai do budismo. Maomé foi um cara que foi órfão até os 6 anos de idade e perdeu a mãe. Maomé, segundo a historiografia, tem uma revelação, uma teofania de Gabriel. Gabriel vira para Maomé e diz: vou te dar um sistema de governo. Você vai fazer batalhas dessa forma, porque o paraíso vai te proporcionar mulheres. O que dá mais prazer para o homem, o paraíso do homem na cultura islâmica é mulher. Então a eternidade você vai viver a nirvana sexual, o ápice daquele prazer. Maomé encontrou um povo que estava dividido, sem identidade, e colocou identidade nos caras, dizendo: vocês são islâmicos.
E esse é o nosso livro de regra. Homens que foram íntimos na arte de pensar e implacáveis na construção dos pensamentos. Homens que foram sensacionais, mas não dividiram a história. Homens que marcaram seu tempo e geraram redenção em um momento ou em uma comunidade específica. Mas veio um cara que nasce em um curral, cara, não nasceu em berço esplêndido, não sabe se ele falava um outro idioma, não sabe se ele escreveu um livro. O que se sabe é que ele cresceu numa temporada autocrática e ditatorial. E o microcontato com esse cara era tão fabuloso, tão generoso, que ele falava poeticamente sobre suas dores para devolver ao outro a possibilidade de sorrir. Jesus é poderoso. Lembra de Pedro? Pedro simboliza a igreja, sim ou não? Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Pedro tinha uma espada na cintura. A espada que Pedro usava na cintura simboliza o que, irmão? A palavra. A igreja porta a palavra. A espada é a palavra. A Bíblia diz que Jesus está no Getsemane e Pedro está com ele. Quando Malco vem prender Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. Sabe o que o Senhor me ensina aqui, cara? E nos ensina? Malco simboliza a sociedade, como diz Gustavo Paiva. Quando a sociedade vem até Jesus, a igreja pega uma espada e, a partir do discurso, fere a entrada da porta da fé. Pedro feriu a orelha. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, abaixa a espada. Se eu precisasse de proteção, meu pai enviaria anjos para me proteger. Pedro guardou a espada. Jesus está dizendo para Pedro: pare de viver pelo discurso, igreja, e viva pela sabedoria. Avivamento não vem com a espada ferindo a orelha da sociedade, mas vem com um ato de amor. A Bíblia diz que o Senhor pega a orelha de Malco e reconstrói a porta da entrada da fé. Cura. Você imagina Malco, que na ocidentalização das escrituras perdeu a patente porque ele não era um soldado, ele era um general, no original. Quando Jesus restitui a orelha que a igreja feriu, que Pedro feriu, quando o Senhor reconstrói os muros que o discurso destruiu, e o Senhor destrói os muros e reconstrói pontes. Malco, aquele que veio prender Jesus, ama tanto Jesus que agora também ama Pedro, porque Jesus tocou na ferida que a igreja fez, na ferida que Pedro fez. Jesus é poderoso, cara. O Senhor nos chama nessa noite para a redenção. Sabe quem foi Paulo? Paulo, ele foi a continuidade do ministério de Estevão, como eu preguei hoje à tarde. E Paulo exerceu paternidade sobre a geração dele. Ele cuidava tanto de seus filhos, que depois de anos sem encontrar o filho, Paulo ainda armazenava alimento, por isso que ele escrevia cartas a igrejas que ele havia conquistado. Há muito avivamento, cara, ainda hoje. E eu vou finalizar.